A descoberta da gravidez deveria ser um dos momentos mais felizes da vida. Brittany Eldridge não foi exceção. Ela estava radiante ao descobrir que esperava um bebê. Ela já havia começado a escolher nomes, cores de tinta e roupas. Porém, Brittany não imaginava que não viveria para conhecer sua nova fonte de alegria. No caso de Brittany Eldridge, não uma, mas 2 vidas inocentes foram tiradas. A parte mais dolorosa é que a polícia até sabia e tinha certeza de quem poderia ser o perpetrador. Mas obter essa evidência contra essa pessoa provou ser incrivelmente difícil, e os resultados de sua investigação, bem, eles não eram de todo o que a família de Brittany esperava. O caso de Brittany Eldridge é trágico e confuso, e mostra a crucial importância das evidências e como um movimento errado pode enviar uma investigação para um caos. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Notts, seu anfitrião, e publico novos documentários de crimes reais semanalmente. Se gostar do conteúdo, inscreva-se. É totalmente grátis e só notifica quando posto novos vídeos. Brittany Carolyn Eldridge nasceu em 13 de janeiro de 1986, filha de Robin Owens e Jeff Sherwood. Ela também tinha um irmão chamado Jeffrey, e a família morava em Knoxville, Tennessee, uma bela cidade. Ao crescer, Brittany era definida como uma doce jovem que, por mais clichê que pareça, amava amar. Sempre as pessoas mais legais acabam em casos trágicos. Nunca se ouve falar de idiotas sendo mortos. De qualquer forma, Brittany sempre olhava o lado bom das coisas. Para ela, sua família era tudo. Segundo os pais de Brittany, ela tinha um grande coração, muito amor para dar e era muito romântica por natureza. Seu irmão definiu Brittany como sua melhor amiga. Ela era uma garota muito feminina que amava esportes e era líder de torcida. Não tinha dificuldade em se misturar com qualquer pessoa, independente de gênero ou idade. Brittany era uma jovem com muitas aspirações. Acima de tudo, Brittany sonhava em encontrar sua alma gêmea. Ela sonhava em se casar jovem, tanto que ela conheceu seu marido, Terry Eldridge, assim que terminou a faculdade. Na época, Brittany tinha 22 anos e Terry, 39. Apesar da grande diferença de idade entre Brittany e Terry, o que realmente os atraiu foram suas personalidades. Brittany era extrovertida, divertida, inteligente e alegre, enquanto Terry era reservado, mais estável e centrado. Eles eram opostos polares em vários aspectos, mas Brittany não ligava. De fato, alguns dos melhores casamentos são entre pessoas extremamente diferentes. Isso meio que te faz o pacote completo quando vocês estão juntos. Brittany queria se estabelecer com um bom homem, e foi isso que ela fez. O casal se casou após poucos meses de namoro e a vida estava boa. Porém, a fissura no casamento de Brittany começou com a discordância sobre ter filhos. Brittany nasceu para ser mãe, e se ela queria fazer algo neste mundo, era experimentar a maternidade. Mas Terry não queria ter filhos. Brittany sempre soube disso e no início estava de acordo, por isso o casal decidiu se casar. Mas algo faltava na vida de Brittany. Terry manteve sua decisão de não querer filhos, o que provavelmente a incomodou muito. Ademais, o casal se afastava rapidamente. Eles tinham horários de trabalho diferentes que colidiam constantemente, o que poderia explicar a relutância de Terry em começar uma família, algo compreensível. Naquela época, Brittany trabalhava na Vanderbilt Mortgage and Finance, enquanto Terry era caminhoneiro, com turnos longos e imprevisíveis. O casamento deles não era perfeito, mas não havia nada gravemente errado. O casal estava em um momento da vida em que a distância corroía sua felicidade. Terry e Brittany estavam casados há 3 anos. E mesmo passando por um momento difícil em suas vidas, eles ainda não haviam desistido de seu casamento. Isso até outra pessoa entrar na vida de Brittany, seu colega de trabalho, Norman Clark. Norman Clark, um jovem de 20 e poucos anos, sonhava desde menino em se tornar um jogador de basquete e ser recrutado para a NBA. Ele era descrito como um sujeito comum e encantador. De acordo com os colegas, Norman e Brittany iniciaram juntos como cobradores na Vanderbilt Mortgage and Finance, mas Brittany, sendo esperta, aprendeu as tarefas mais rapidamente que Norman. Isso o fez pedir ajuda para Brittany frequentemente. Norman definiu Brittany como uma mulher afiada e inteligente. Segundo Norman, as coisas eram platônicas e amigáveis no início.
Norman não se interessou por Brittany inicialmente, interagindo com ela apenas para aprender sobre o trabalho. Porém, ao passarem mais tempo juntos, formaram uma conexão instantânea. O problema era que Brittany, aos 25 anos, estava casada. Entretanto, 8 meses depois, as coisas mudariam de rumo. Brittany, aparentemente, não era o tipo de pessoa que trairia seu marido. Ela era devotada e honesta. Conforme os meses se passavam, as coisas não melhoravam entre Brittany e Terry. Ficou evidente que ela estava ficando desesperada. Desesperada por amor, conexão e sentir-se viva novamente. Apenas 8 meses depois, a amizade entre Norman e Brittany se transformou em algo mais. Sem que você notasse, Brittany e Norman ficaram juntos. Um item secreto, mas ainda assim um item. Norman sabia sobre o casamento de Brittany, mas eles mantiveram o caso em segredo. Eles apenas se encontravam e se comunicavam em segredo fora do trabalho. Mas os segredos não duraram, e em fevereiro de 2011, Terry descobriu a infidelidade de Brittany. Ele estava desolado e muito magoado com isso, e com razão, e foi então que o casal decidiu se separar. Brittany deixou a casa que dividia com Terry e alugou um apartamento no complexo de apartamentos Cross Creek, na Western Avenue, em Knoxville, Tennessee. Enquanto isso, Terry deu início ao divórcio. Com o caso deles exposto, Norman e Brittany se viam cada vez mais até que as coisas tomaram outro rumo. Brittany anunciou à sua mãe Robin que estava grávida do filho de Norman, mas havia um problema. Norman e Brittany não eram exclusivos de forma alguma. Norman definia seu relacionamento com Brittany como um acordo de amigos com benefícios, inclusive saindo com várias mulheres simultaneamente. Todas desconheciam que ele estava se relacionando com Brittany e tantas outras pessoas diferentes. Em uma entrevista, Norman afirmou que estava se relacionando com cerca de 15 a 20 mulheres, incluindo uma com quem teve um filho. Não era a Brittany. É inacreditável. Mas quando você tem um caso com alguém, espera mesmo que sejam honestos? Afinal, você está literalmente tendo um caso. Nenhuma das partes parece ser honesta, mas de qualquer forma, Brittany desconhecia completamente as mulheres com quem Norman saía. Quando ela revelou sua gravidez para Norman em uma reviravolta chocante, ele ficou extremamente animado. Apesar de Norman ser um pouco escorregadio, para dizer o mínimo, e não exatamente o tipo de homem com quem você gostaria de se estabelecer tão cedo, ele ainda amava ser pai e era responsável até certo ponto. Norman apoiou financeiramente seu filho e também parece ter participado ativamente da vida da criança. Ele queria repetir isso com Brittany e seu filho. Ele só não queria dedicar a vida dele a ela para sempre. Ao filho dela, com certeza, mas a ela, nem tanto. A gravidez de Brittany progrediu bem e logo ela estava oficialmente divorciada de Terry. Norman e Brittany seguiram suas rotinas e ele esteve lá para ela em cada etapa. O casal nomeou seu filho, um menino de Ezequiel, ou Zack. Então as coisas estavam indo bastante bem para Brittany na maior parte do tempo. Ela estava finalmente prestes a dar à luz ao seu bebê e estava a apenas um passo de experimentar a maternidade em sua melhor forma. Mas as coisas tomariam um rumo repentino, triste e trágico, e isso se tornaria o início de uma jornada confusa e impressionante para os entes queridos de Brittany. Brittany, que ainda trabalhava na Vanderbilt Mortgage and Finance, estava prevista para dar à luz em dezembro de 2011. Mas, em 13 de dezembro de 2011, 2 semanas antes da data prevista para o parto, Brittany não apareceu para trabalhar, preocupando seus colegas. Brittany jamais faltaria ao trabalho sem avisar previamente. Mas se ela tivesse feito isso, talvez significasse que algo estava errado. Seus colegas de trabalho temiam que ela pudesse precisar de ajuda, pois estava quase no final da gravidez. Andrea, colega de trabalho e amigo de Brittany, que sabia sobre seu caso com Norman, foi até a casa de Norman, o notificou sobre a ausência de Brittany e sugeriu que ele ligasse para Robin, mãe da Brittany, para ver se estava tudo bem com ela. Norman ligou para Robin e perguntou se ela tinha visto Brittany. Isso deixou Robin nervosa e preocupada, então ela decidiu verificar como Brittany estava em seu apartamento. Mas assim que Robin chegou ao apartamento e caminhou até a porta e girou a maçaneta, a porta simplesmente se abriu. A porta destrancada intensificou o medo de Robin. Ao entrar no apartamento, ela viu a sala de estar bagunçada.
A televisão de Brittany, que estava montada na parede, estava no chão, gravemente danificada. 2 laptops e a bolsa esvaziada de Brittany estavam no chão. Robin tinha certeza de que algo ruim havia acontecido e, antes de entrar mais, sabia que precisava chamar a polícia. Ao ligar para o 911, o despachante instruiu Robin a voltar para dentro e verificar se Brittany estava lá e se estava bem. E Robin fez isso, o que se revelaria um grave erro. Quando ela entrou no quarto da filha, ouviu algo. Era o som de água correndo. Com o telefone em um ouvido e o coração na garganta, ela abriu a porta do banheiro e viu sua filha Brittany sem vida na banheira transbordando. Robin saiu correndo de casa imediatamente, e os policiais já estavam a caminho do apartamento de Brittany, de 25 anos, agora uma cena de crime horrível. Consegue imaginar o que Robin sentiu ao ver a filha deitada no banheiro dela? É algo que nenhum pai deveria ver, e traumático nem começa a descrever isso. Quando os policiais chegaram, isolaram o apartamento e foram direto ao banheiro. Brittany perdeu a vida, e a causa da morte foi estrangulamento. Mas não foi só isso. Brittany também tinha ferimentos no pescoço e a polícia logo percebeu que sua morte foi simplesmente horrível. O que foi ainda mais desolador foi que Zeke, ele também não sobreviveu. A polícia levou o corpo de Brittany para uma autópsia e exame forense para encontrar pistas que pudessem levar ao assassino dela e de seu bebê. Enquanto isso, todos os amigos e familiares de Brittany foram informados sobre essa notícia terrível. A princípio, a polícia pensou que era um roubo que deu errado, com base na aparência do apartamento à primeira vista. Para reforçar essa teoria, a área onde Brittany morava sofreu diversos roubos nas últimas semanas. Então foi um caso de um roubo que deu errado? Alguém invadiu o apartamento de Brittany e tirou sua vida durante o ato? Quando a polícia fez uma busca mais minuciosa, não encontraram sinais de invasão forçada na casa. Surpreendentemente, nenhum objeto de valor foi levado, incluindo o cartão de débito de Brittany, que tinha a senha anexada. Para ser justo, a polícia ficou confusa com toda essa teoria de roubo. Porque quantas vezes você já ouviu que um ladrão tentou roubar alguém em sua casa e acabou tirando a vida dela? As coisas simplesmente não estavam somando. A polícia estava convencida de que o crime tinha um motivo maligno e que a cena provavelmente foi encenada para parecer que o local havia sido saqueado. A polícia acreditava que poderia ter sido alguém que Brittany conhecia, pois ela deixou essa pessoa entrar em sua casa ou que essa pessoa pelo menos sabia como ter acesso ao interior. Quando a polícia percebeu que nada foi roubado e nada apontava para um roubo, a investigação rapidamente mudou para a de um homicídio. Norman foi notificado sobre a morte de Brittany. Ao chegar no apartamento dela, a polícia capturou sua reação na câmera do painel do carro. Norman estava angustiado e emocionado. Ele desabou em lágrimas, angustiado, repetindo: "O que aconteceu? Essa é minha família. Essa é minha bebê." Assim que a polícia colocou as mãos no Norman, eles fizeram uma série de perguntas a ele. A polícia suspeitava que o crime violento foi cometido por alguém que Brittany conhecia, e as suspeitas recaíam sobre Norman. Norman respondeu às perguntas e forneceu seu DNA voluntariamente sem advogado. Quando os resultados da autópsia de Brittany foram divulgados, a polícia descobriu que ela havia sido encontrada cerca de 12 horas após seu falecimento. Além disso, 2 amostras de DNA masculino desconhecido foram encontradas no corpo dela. A polícia verificou se uma das impressões digitais correspondia à de Norman, mas o resultado não foi compatível. O DNA achado em Brittany não era compatível com o de Norman, o principal suspeito da polícia. A polícia então falou com a família de Brittany sobre Norman. De acordo com a mãe de Robin, Norman era carinhoso e cuidava de Brittany. Mas as coisas ficaram mais difíceis após Brittany anunciar sua gravidez. A polícia também descobriu que Norman estava sob pressão financeira, tinha cobradores de dívidas em seu encalço e estava morando com seus pais no porão deles. Então a polícia ficou se perguntando: Norman acabou com a vida de Brittany porque ele não queria um filho? Ele refletia se um bebê traria mais dificuldades financeiras? Qual era o motivo? E se ele realmente estava por trás da morte de Brittany e Zach? Como ele fez isso? A polícia investigou o álibi de Norman durante o ataque a Brittany e constatou que ele estava com sua namorada, Leanne Hahn.
A polícia encontrou mensagens entre Norman e Brittany indicando que eles se encontrariam no apartamento dela em 12 de dezembro para falar sobre o futuro e o bebê. Mas quando a polícia conversou com Norman, ele disse que nunca chegou lá, passando a noite com Leanne. A polícia considerou suspeito que, apesar de Leanne afirmar que Norman chegou em casa por volta das 22h30 do dia 12 de dezembro, os registros telefônicos mostraram que ele estava na área do apartamento de Brittany depois das 21h, quando desligou o telefone, o que pareceu estranho. Enquanto isso, a polícia conversou com Terry, ex-marido de Brittany, e o inocentou rapidamente, pois nem estava na cidade durante o ataque. Seu DNA também foi comparado com as 2 amostras encontradas no corpo de Brittany, mas não houve correspondência. Veja, a polícia tinha uma forte suspeita de que Norman era a única pessoa com um possível motivo para acabar com a vida de Brittany, mas as 2 amostras de DNA encontradas na cena estavam obscurecendo a investigação, mas mesmo com praticamente nenhuma evidência contra ele, Norman foi logo preso e acusado de 2 crimes de homicídio em 1º grau. Norman se declarou inocente e agora estava aguardando julgamento. O julgamento de Norman Clark foi intenso. Não apenas porque havia muito em jogo, mas também porque não houve apenas um julgamento, mas 2. O primeiro julgamento ocorreu em agosto de 2015, quase 4 anos após a morte de Brittany e Zeke. De acordo com a acusação, Norman estava atolado em dívidas financeiras e tinha outro filho com uma mulher com quem ele nem sequer tinha um relacionamento exclusivo. Contrariando seus planos, ele encontrou Brittany no dia 12 de dezembro, conforme os registros telefônicos, e terminou a vida dela atacando-a por trás em seu banheiro, arrumando o apartamento para simular um roubo. De acordo com as evidências, a acusação tem tudo marcado nas caixas corretas. A atividade do telefone de Norman mostrou que ele estava perto de Brittany no momento do ataque, indicando um possível motivo. Além disso, Norman só tinha um álibi parcial, então não se pode dizer com certeza onde ele estava. E não houve arrombamento, corroborando o fato de que Brittany foi atacada por alguém que ela conhecia e provavelmente deixou a pessoa entrar, a única coisa que a acusação sentiu que estava faltando. O DNA encontrado na cena do crime não correspondia ao de Norman. A quem pertencia esse DNA? A acusação acreditava que Norman tinha um cúmplice que o ajudou no ataque brutal a Brittany e ao bebê que ela esperava. Porém, outra evidência crucial no tribunal foi o diário de Brittany. Havia entradas neste diário que mostravam como era realmente o relacionamento dela com Norman. Brittany escreveu que merecia algo melhor. Ele nunca pergunta como eu e o bebê estamos. Sinto falta de como ele era antes, porque ele parece tão misterioso às vezes. Eu realmente me pergunto se ele está vendo outra pessoa ou várias pessoas. Eu gostaria que ele se importasse comigo como antes. As entradas comprovaram a mudança no comportamento de Norman após Brittany engravidar. Então, isso foi um motivo para ele acabar com a vida de Brittany? Quanto à defesa, eles mantiveram a história de Brittany sendo atacada por um ladrão. A única prova sólida era a ausência do DNA de Norman no local do crime. A defesa alegou que, para Norman atacar Brittany, seu DNA deveria estar presente na cena do crime, pois parecia que uma luta havia ocorrido. Além disso, de acordo com a defesa, Norman não teria tido muito tempo para cometer o crime, trocar de roupa, que teria sido suja durante a luta, descartá-las e a arma, e então encenar a cena e sair da casa sem deixar nenhum rastro. A defesa ressaltou que o DNA desconhecido no corpo de Brittany era do ladrão e que a polícia não investigou a fundo essa pista. Em suma, a defesa retratava que a polícia perseguia um homem inocente que amava seus filhos e Brittany. Ele não a abandonou nem foi violento com ela. Eles tinham brigas ocasionais como qualquer casal. Quanto às entradas do diário de Brittany, a defesa as descartou dizendo que todas são vagas e não mostram necessariamente sinais de abuso ou violência, e eles não estão errados. Mas enfim, após os depoimentos da família de Brittany e de outras pessoas, o júri deliberou por quase um dia inteiro antes de sair o veredicto. O resultado foi um júri dividido. O veredicto foi de 11-1 a favor da inocência de Norman. O tormento para a família de Brittany continua, pois a promotoria decidiu acusar Norman novamente. Isso implicava em outro julgamento e sua preparação. Estavam em andamento. É devastador pensar que a família da Brittany tentou tanto encontrar respostas sobre a triste morte de sua filha, sem sucesso após todo o esforço.
Mas o segundo julgamento, realizado em 2017, manteve as mesmas evidências, júri e procedimentos. A única diferença era o advogado de defesa do Norman. Ele pediu novo advogado no segundo julgamento. No primeiro julgamento, seu advogado foi Greg Isaacs, enquanto agora estava sendo representado por Kit Rogers, ex-promotor do condado de Knox. Desta vez, o júri deliberou por 4 a 5 dias, e quando o veredicto foi anunciado, novamente resultou em um julgamento anulado. Dos 12 jurados, 11 deles eram a favor da condenação desta vez, enquanto um estava convencido de que Norman era inocente. Quero dizer, que mudança de veredito, mas como o júri estava empatado e a decisão não foi unânime, Norman não pôde ser acusado de nada. Você pensaria que a acusação marcaria outro julgamento. Mas desta vez, a Procuradora-Geral do Distrito do Condado de Knox, Charm Allen, tomou uma decisão em janeiro de 2018 e decidiu não acusar Norman Clark pela terceira vez. O assassinato de Brittany Eldridge segue aberto a novas evidências. Se o Estado encontrar evidências mais convincentes contra Norman, ele pode ser julgado novamente, mas até o momento, Norman não foi rejulgado e é um homem livre. O caso de Brittany segue sem solução até o momento. O funeral de Brittany e Zack ocorreu em 21 de dezembro. Em 2011, na igreja que ela frequentava desde jovem, foi um dia de partir o coração para todos. A família de Brittany sabia o quanto ela queria ser mãe, mas infelizmente sua vida foi interrompida abruptamente, tirando também a vida de seu filho ainda não nascido. A comunidade de Knoxville apoiou a família de Brittany em cada etapa, tornando essa enorme perda um pouco mais suportável, embora nunca pudessem se recuperar completamente dessa trágica série de eventos. Este caso é tão confuso e não há um momento satisfatório no final, porque ninguém foi acusado ou punido pelo que fizeram a Brittany e seu bebê ainda não nascido. Embora Norman fosse um suspeito principal, ele foi provado inocente pela lei, pelo menos por enquanto. Se ele está por trás da morte de Brittany, então pode-se dizer que ele se safou, mas quem pode afirmar com certeza? Não sabemos quem fez isso com Brittany, uma mulher que só queria ser amada e tinha muito amor para dar ao seu filho. É de partir o coração pensar no que a família de Brittany está passando. Após quase 13 anos do ataque a Brittany, a família ainda aguarda por um desfecho e justiça para a filha, cuja vida e a do bebê que esperava foram tiradas brutalmente por alguém que não pensou 2 vezes antes de cometer o crime. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Eu queria agradecer especialmente a alguns membros do canal, incluindo Wired for Imagination e Carol Link na Fortune. Torne-se membro do canal para acessar novos vídeos com antecedência de dias ou semanas antes do público. É uma ótima forma de apoiar o canal e ajudar. Sou grato a todos que optaram por fazer isso. Se você quiser se juntar, pode clicar no grande botão de participar abaixo do vídeo ou encontrar o link na descrição abaixo. Não se esqueça, as camisetas de Histórias de Crimes Reais estão disponíveis. Pegue a sua através do link na descrição. Se gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É totalmente gratuito e o mantém atualizado com todos os meus próximos vídeos. Mas sou Tyke Knots. Até a próxima.